falar hoje sobre o recomeço de Tomé. Aproveitando que a gente está no começo do ano, pensar nessa questão do recomeço. Começo do ano passado, eu acho que eu falei sobre o recomeço de Noé, com a arca, né? Ou o Deus dos recomeços. E eu queria falar sobre o recomeço de Tomé. A partir do versículo 19, diz assim, João capítulo 20, a partir do versículo 19: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa primeira reunião do ano de 2020. Obrigado pela vida desses amados irmãos que estão aqui, por suas casas, suas famílias. O Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor siga falando conosco através da exposição da tua palavra, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Dá-me graça, simplicidade, unção, e que o Senhor possa orientar a nossa vida, orientar o nosso coração diante desse texto da tua palavra. Em nome do Senhor, amém. Então, esse é o primeiro culto de 2020. Eu tenho o privilégio da minha responsabilidade de trazer o conselho de Deus para nós. Eu lembro do pastor Howard Hendricks, seminário de Dallas, que foi pastor presbiteriano no Texas durante muitos anos, muito engraçado, muito comunicativo, muita graça, e ele explicava assim: pregar é explicar a Bíblia. Ele tinha essa frase que era comum: o que é pregar? É explicar a Bíblia. Essa semana eu estava ouvindo John Piper, que é um pastor lá do norte dos Estados Unidos, lá já perto do Canadá, conhecido de todos nós. E ele pregando dizia a mesma coisa com outras palavras. Ele estava pregando sobre pregação, ensinando o que era pregação. E ele dizia que pregar não é expor as suas próprias ideias. Pregar é mostrar o que Deus quer nos comunicar dentro desse texto. Então é expor as ideias de Deus. Uma boa pregação mostra aos ouvintes o que significa o texto, que esse texto traz para nós, que ele ilumina o nosso coração. E ele ainda argumenta que a autoridade não está em quem fala, mas a autoridade está no texto. Então, e essa é a nossa preocupação nesse culto, que a autoridade está nas Escrituras, está na Palavra de Deus. E essa é uma preocupação particular do Dr. Russell Shedd. Na ocasião ele falou isso para mim. A preocupação dele não era que as suas ideias fossem interessantes,
mas a preocupação dele era comunicar a palavra de Deus, que Deus tem como conselho para a nossa vida. E nessa manhã então a gente carece da misericórdia desse Deus grande, para que Ele nos traga um conselho para nós, não as nossas próprias ideias, porque de boas ideias o inferno está cheio, né? E a personagem do nosso texto é o Tomé. Existem muitas tradições sobre o Tomé extra-bíblicas, mais que todos os demais apóstolos, com exceção a Pedro e João. Tomé é aquele que mais tem tradições, mais registros tem extra-bíblicos. O nome Tomé, ele significa gêmeo em hebraico, que é o mesmo Dídimo. Possivelmente o nome dele não fosse, o primeiro nome não fosse Tomé. Eusébio de Cesareia, que é o que escreveu a história da igreja já no século IV, ele vai chamar Tomé de Judas Tomé. Então a tradição cristã diz que o nome de Tomé era Judas. Era Judas Tomé, porque era Judas o gêmeo, assim como Mateus era Levi, Simão era Pedro. Então existe essa situação aqui, desse Tomé, que para o Eusébio de Cesareia era Judas. Então Judas Tomé ou Judas o gêmeo. De quem ele era gêmeo? Não temos a menor ideia, mas ele era gêmeo de alguém. Se estava vivo, se estava morto, a época dele também não sabemos. E aí ele se torna famoso, é uma fama às avessas, né? Ele se torna famoso porque ele duvida da ressurreição de Jesus, quando diante do testemunho de todos os demais irmãos ou discípulos que estavam congregados ali. Mas assim, a história foi um pouco injusta com Tomé, porque essa não era uma característica exclusiva dele. Porque quando Maria Madalena e as demais mulheres, por exemplo, voltaram do sepulcro e falaram aos discípulos, o Senhor ressuscitou, a atitude deles foi não crer. Marcos 16:11 fala isso. E mais, Lucas vai registrar o seguinte, que os discípulos disseram que elas estavam delirando. Homem é fogo, né? As mulheres estão vendo coisa de cuidado, hein? Quando a mulher fala. Pode não ser um delírio, pode ser uma realidade. Elas estão delirando, e então eles não creram também. Não era só Tomé, o incrédulo da conversa. Nessa situação específica, sim, nem mesmo os discípulos do caminho de Emaús, quando chegam e relatam, nós vemos o Senhor no caminho, Ele falou com a gente, quando Ele partia o pão, nosso coração ficou incendiado, né? Ficou aquecido e tudo mais. Mesmo assim, não foram cridos. Aí Jesus aparece no meio dessa confusão. Imagina, Jesus, que coisa é essa? Ele mesmo aparece no meio deles, ali em Marcos capítulo 16, versículo 13, censura-lhes a dureza do coração. Vocês não precisam me ver, vocês têm que crer. Versículo 14. Mas observando o texto que lemos, percebemos que existem algumas atitudes que de fato podem comprometer a nossa saúde espiritual, olhando para a vida de Tomé. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o Tomé ali resistindo à ideia de que Jesus tinha ressuscitado, com base no testemunho daqueles outros discípulos. A gente pode tirar algumas lições, e a primeira lição que a gente tira daqui é que a atitude de incredulidade pode de fato ser um problema para nós. O texto que a gente leu fala justamente isso, que Tomé, Dídimo, né, não estava com Jesus quando ele apareceu, e aí os outros, assim que encontraram de novo Tomé, falaram para ele, vimos o Senhor, e ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos, a lancetada, né, o corte aqui na sua costela, eu não vou crer de jeito nenhum. Se eu não tocar nisso, eu não vou crer. E é mais comum do que a gente imagina, irmãos, pessoas que quando não têm as respostas pretendidas na oração, elas se desestimulam. E eu vejo muito essa característica aqui em Tomé. Imagina, acontece com ele, mas não acontece comigo. Essa é uma experiência dele, mas não pode ser minha. E isso parece que para algumas pessoas é um desestímulo. Mas e há diversos versículos que vão nos alertar sobre isso.
no ministério de Jesus, inúmeras vezes ele adverte aos seus ouvintes e discípulos: creiam, continuem crendo, não duvidem, vocês não viram, mas olha, siga crendo. Lembra de Pedro quando estava pelas águas, que Jesus falou: vem, ele foi, crendo ele foi, quando duvidou, sucumbiu. Então era recorrente a fala de Jesus: crer, nem sempre entender, mas sempre crer. A universidade faz o contrário: se você não entende, você não pode crer. Uma pegadinha aqui. Faz o contrário: se você tem que entender para você crer. A fé não funciona assim. Como disse Agostinho, século IV: eu creio para poder entender, se der tempo, porque a gente não vai entender tudo do lado de cá, pelo menos não. E é recorrente a ideia de que a gente precisa crer. E por que a gente precisa crer? Por uma razão muito óbvia, que a gente deve insistir crendo: porque é comum demais nós sermos frustrados nas nossas expectativas. É muito comum. Imagina se só o que a gente esperasse desse certo, funcionasse, fosse tudo bonitinho. Alice no País das Maravilhas, faltava um coelho falando. Mas não é assim que funciona. A vida é cheia de frustrações. E embora as frustrações, precisamos continuar crendo. Deus, graças ao seu nome, nem sempre faz o que a gente pede na oração. Mas não é porque Ele não faz que a gente deve deixar de crer. A relação com Ele não pode ser utilitarista: se não me der aqui, não tem lá, se não fizer assim, eu não faço assado. Não existe isso nas Escrituras. A relação com Deus é uma relação de crença, de fé, de crer nele. Do mesmo modo, Paulo vai nos alertar: inúmeras vezes ele nos orienta de que temos de continuar crendo em Jesus, embora as circunstâncias adversas, os problemas, as perseguições, as lutas, que é um exemplo mais claro e clássico do que Paulo escrevendo de dentro da prisão as suas cartas. Colossenses 1:24: me alegro dos meus sofrimentos. Olha que dicotomia, que coisa esquisita. Como ele pode se alegrar sofrendo? Porque ele crê que aquilo que é leve e momentânea perseguição ou tribulação não pode ser comparada à glória que há de ser revelada. Então, inúmeras vezes a gente vê isso. Outros autores do Novo Testamento insistem com essa conversa: permaneçam crendo, sigam acreditando, não exatamente naquilo que a gente espera, do nosso jeito, da maneira que a gente entende que é o certo, mas crendo em Jesus, crendo em Deus Pai, que Ele nos chamou segundo os seus propósitos, segundo a sua misericórdia, para fins extraordinários, que a gente não sabe quais são, muitas vezes. Nós ficamos muitas vezes empurradinhos porque não compramos o carro ou a casa dos sonhos, por exemplo. Nosso dinheiro nem sempre, ou melhor, sempre, né, acaba e o mês continua, né? Impressionante, o mês tem 30 dias, mas o dinheiro parece que dura só 20. Quanto dura? Nossa carreira profissional não decola, né? As nossas relações interpessoais. Agora, a gente não pode esquecer que Deus está no controle de tudo. Ele é o Senhor de toda a história. E o que nos pede é que continuemos crendo sem rancor. Difícil, hein? Ele nos chamou para propósitos muito mais elevados, muito mais excelentes, e a gente nem tem alcance do que isso pode significar. Eu usei a palavra sem rancor. Por quê? Porque há muitos crentes, já conversei com muitas pessoas, que elas dizem o seguinte: olha, eu sou crente, mas olha, Deus fazer um negócio desse comigo, que petulante, né? A pessoa é petulante, não tem noção. Eu lembro de Jó. Lembra de Jó? Começou
a criticar e falar, como não sei o que. Deus disse para ele, onde é que você estava quando eu criei o hipopótamo? São perguntas assim que destronam, que quebra. Para de ficar olhando só para o seu umbigo, que os meus propósitos são mais elevados que isso. A questão de Tomé é que todos eles tinham visto Jesus, menos ele. E isso gerou nele algumas coisas. E uma delas foi, queira ou não, inveja. Eu sei que você nunca sentiu isso. Mas quando aquele irmão parece que é mais abençoado, você fala, glória a Deus. Aleluia. Na realidade você quer xingar o irmão. Deus, que história é essa? Eu aqui. Inveja. E uma outra questão que está implicada, que Jesus fala para ele, é a incredulidade. Jesus fala isso, não seja incrédulo, mas crente. Inveja Deus. Ele sabe Deus onde estava, mas não estava com os discípulos quando Jesus aparece para eles nessa situação. E os discípulos o reencontram, ou ele chega novamente ao ambiente, Jesus já tinha sumido, e, para surpresa dele, todos eufóricos, vimos o Senhor, e ele, eu não acredito. Eu não vi os pregos, os furos e tudo mais. A Bíblia não fala quando eles se reencontraram, mas não é difícil, era domingo, né? Era um domingo. Domingos geralmente eles se congregavam para, por exemplo, cear juntos. Sabe Deus se o Tomé não foi comprar as coisas da ceia, porque os discípulos estavam com medo, era uma situação nova que eles estavam vivenciando, e aí saíam não aos bandos para não levantar suspeita, mas um ou outro, agora é sua vez, hoje é sua vez. Quem sabe não foi assim? Estou aqui especulando, mas é uma possibilidade. E o Tomé, foi a vez dele, ele foi, e quando ele voltou com as coisas da ceia, Jesus nem ceou com eles, apareceu, deu instruções sobre o Espírito Santo, eu não quero entrar no mérito, e sumiu, e quando ele chega de volta com o pão e o vinho, ele chega, vimos o Senhor. Um choque, e aquilo sobe do coração. É possível que tenha sido pouco tempo depois, né? Sabe, às vezes a pessoa até crê, mas ela mantém uma postura meio arredia, meio resistente, como se Deus tivesse preterido sua pessoa, preferindo os outros, ou seja, deixando ela de lado e preferindo outras pessoas. Não é incomum isso acontecer. Preferiu eles, não preferiu a mim. Se apresentou para eles e não a mim. Não é raro, meus irmãos, a inveja subir no nosso coração, especialmente quando nós sabemos que há pessoas que têm experiências com Deus, que têm experiências naquela área, e a gente fica meio que à margem, meio que de lado. É como aqueles que estavam testemunhando, vimos o Senhor, e Tomé fala, mas como assim? Reage de um modo errado. Eu não acredito, não quero pensar, não quero, eu quero saber se isso vai acontecer comigo também. Quero tocar nos frutos das mãos dele, quero ver se é a pessoa certa, se ele foi furado do lado. Então, assim, colocam essas situações como se Deus tivesse a obrigação de responder aos seus anseios. E essas distâncias são colocadas pela inveja que sobe ao coração e pela incredulidade que vai aos poucos também subindo ao coração a partir dessa inveja. E por isso que isso precisa ser tratado. O Tomé precisa ser tratado nessa questão. Imagina se ele fica assim. Jesus vai tratar com ele. E a inveja ela é muito complicada, ela atua de um modo muito sutil. E assim, brincadeiras à parte, talvez todos nós aqui já tenhamos sentido uma pontinha de inveja
de alguém que fez o que a gente queria fazer, sabe? A gente queria ser como alguém, ter as coisas que a pessoa tem, vivenciar as experiências que a pessoa vivenciou, etc, etc, etc. Que fica olhando, puxa vida, hein? Comigo nada. Todos nós podemos passar por coisas assim, mas o maior problema é a gente ficar degustando isso, ruminando isso no coração, alimentando isso, criando dentro de nós um ambiente grande para essas coisas, e não rejeitar isso, e colocar isso diante de Deus em oração, para que o Senhor arranque isso de nós, e que nós aprendemos, ou que nós devemos aprender aquilo que Paulo ensina aos Filipenses, quando ele diz que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. A palavra contentamento, né? Nós ficamos contentes, nós estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Esse é o ensino que Paulo traz lá em Filipenses capítulo 4, e é dentro desse mesmo contexto que o versículo 13 vai dizer para nós que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto de contentamento, porque Paulo, por exemplo, está preso quando ele escreve aos Filipenses. Então a situação é de angústia, uma situação de dificuldade grande, mas ainda assim é a carta chamada carta da alegria, e ele diz: olha, eu aprendi a ficar contente, a estar satisfeito em qualquer situação, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A falta de contentamento naturalmente vai produzir inveja, que por sua vez vai gerar a própria incredulidade. Se tem ou não tem, eu fico com inveja. E aí então, Deus não me ama, Deus não me quer, para que servi-lo, para que viver nessa coisa de culto, oração, louvor, mensagem, etc., se a relação está esquisita. Incredulidade, meus irmãos, que Deus não está cuidando de nós, por exemplo. Incredulidade que Deus faz acepção de pessoas, Ele prefere uns e não os outros. Incredulidade achando que Deus é sádico, tem prazer em ver gente sofrendo. Incredulidade quando a gente diz que Deus não responde a oração. Conheço uma família, 2 irmãos, saíram da Paraíba ainda bem jovens. Eles se fixaram na zona sul, primeiro no centro, depois na zona sul de São Paulo. O mais novo veio primeiro. Já lá conhecia da construção civil, chegou em São Paulo, se tornou uma pessoa importante no meio da construção civil, se tornou chefe de carpintaria. Quem lida com construção civil sabe que é uma função importante para a construção de prédios. O irmão veio depois, também começou a trabalhar junto com ele, e aí foi também galgando degraus, e até que eles se tornaram pessoas importantes em empresas distintas. Passou um tempo, compraram os dois um terreno, dividiram no meio, fizeram um sobrado exatamente igual, geminado, um do lado, outro do outro. Passou um pouquinho mais de tempo, esse primeiro, que é mais novo, que veio antes do mais velho, achou que a sala ficava muito escura com aquela janelinha, então ele arrancou aquela janela, pôs uma janela maior. O mais velho olhou e falou: está fazendo umas reformas aí, né? Está mudando umas coisas. Estou muito escuro, tem que sair daquela janela e tal. E esse mais velho, então, aos poucos ele foi se mesmando e se afastando desse irmão mais novo. Pôs a casa à venda, vendeu a casa, comprou um terreno grande, fez uma espécie de palacete e nunca mais falou com o irmão. Normal isso? Por estranho que pareça, a inveja faz isso. As pessoas são bem relacionadas até quando essa relação se torna uma espécie de dependência. Isso vai crescendo dentro do coração e a pessoa vai criando distâncias que ela mesma produz em si.
E essas distâncias vão distanciando física, emocionalmente, essa pessoa, a ponto de irmãos que cresceram juntos se tornarem inimigos, sendo que o primeiro achava que estava tudo normal. Assim, como que eu não participei? Como que ele não falou nada comigo? Como que ele não me reportou que ia mudar a janela da casa dele? Como que, para nós, parece uma coisa tola, mas isso é muito sério. Isso tem raízes emocionais muito profundas. Se a gente não tratar algumas coisas, é justamente isso que acontece conosco. Como que tem uma festa e eu não sou convidado? Como que tiram o meu nome do grupo de WhatsApp ou não o incluem? Como que isso não inclui o meu, graças a Deus? Como que acontece esses congressos aí da igreja e a gente não participa? Como que o intercâmbio em outro país e eu não vou? Como que acontece a promoção e eu não estou incluso nela, e a pessoa que chegou depois tem isso consigo? Como que eu não participo mais do louvor? Como que tiraram? Como que eu não posso mais participar das reuniões do presbitério? Ou será que ninguém nunca me chama para participar dessas reuniões? Como que eu não estou na organização disso? Como? A sutileza da inveja vai entrando no coração. As pessoas voltam falando das experiências boas, né, positivas. Foi tão legal a viagem, a reunião, a gente tratou disso, tudo aquilo, e aconteceu isso, aconteceu daquilo, E o coração angustiado, em crise, sentimentos, vai se ensimesmando, vai se nutrindo de sentimentos de autocomiseração, de ira e angústia, vai se sentindo injustiçado, e de repente começa a fazer planos em sua cabeça, e vai aos poucos dizendo para si mesmo: mas eu sempre carreguei o piano, eu sempre fiz por onde, eu sempre estava presente, eu sempre isso, eu sempre isso, eu sempre aquilo, eu sempre isso, eu sempre eu. Fundo no fundo é egoísmo, inveja, fruto do nosso próprio orgulho. Vimos o Senhor, que bom, eu também quero ver no tempo certo. Assim, sem orar, sem colocar isso diante de Deus, muitas pessoas vão colocando todos esses sentimentos numa espécie de vaso de honra, um vaso de brilho. Mas eu tenho direito, eu fiz por onde, eu dei uma história nesse lugar, e aí vai argumentando consigo mesmo sobre tantas coisas, e esses sentimentos vão assim dominando o coração dessa pessoa, e por causa disso, de repente, sem que ninguém saiba, a pessoa rompe com todo mundo. Porque ela quer vivenciar novos ares. Meu tempo aqui acabou. Deus já tinha estava falando comigo, sabe, que eu tinha que ir mesmo. Pede a conta da empresa sem ter para onde ir. E aí se desvincula de um monte de grupos de WhatsApp. Enfim. Cuidado com o seu coração. Vamos tomar cuidado com o coração, gente. Porque quando eu olho para o Tomé, eu consigo entender essa mensagem aqui. Que foi o caso dele. Quando os discípulos relatavam que simplesmente viram o Senhor, Tomé disse que isso não lhe bastava. Ele tinha que tocar nas feridas para ver se era mesmo ele. Era como se Tomé dissesse: como assim? Eu não estava aqui e ele aparece. Onde já se viu isso? Mas era a minha vez. Ou seja, a inveja e a incredulidade querem sempre compensar pseudas perdas sofridas, descasos vivenciados, frustrações nas relações humanas. Isso é mais comum do que a gente imagina. Você e eu podemos ter gente próxima de nós, ou quem sabe nós mesmos, não passamos por situações dessas. Se eu não tocar, eu não vou crer, foi o que ele disse. Se eu não tiver a minha experiência do meu modo,
do jeito que eu acho que preciso ter, nada me demoverá dessa realidade. A inveja e a incredulidade geram um fruto terrível chamado obstinação. A pessoa fica obstinada. Vamos lá, não vou mais. Mas sai daí, não foi assim, foi. Obstina. Inveja, incredulidade, obstinação. Birra, capricho, antipatia, malevolência, coisa de Satanás, coisa que o diabo adora, coisa que ele curte. Como que a gente pode se demover dessa situação, se este for o nosso caso, se este é o caso de alguém que está aqui me ouvindo, ou de alguém que vai ouvir depois? Como sair disso? Bom, por isso é o nome da mensagem, o recomeço de Tomé. Verso 26 diz assim: uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque aqui o seu dedo, rapaz, aqui ó, esticou a mão. Estenda a mão, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Verso 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus está aqui na sua missão pós-ressurreição, porque ele aparece durante 40 dias ainda para um monte de gente, encontrando pessoas, orientando discípulos, fortalecendo os crentes a não desanimarem. E passada uma semana da primeira aparição entre os discípulos, possivelmente eles se reuniram de novo para celebrar a ceia, para ter um momento especial ali, para se lembrarem do Senhor e ficando na expectativa da sua vinda, porque na cabeça dos discípulos Jesus já voltava, e voltava definitivamente, e haveria um reino de paz sem fim e tudo mais. Não foi o caso, mas existia essa expectativa. Nesse contexto, Jesus reaparece entre eles, e Tomé estava agora no meio deles. A primeira expressão de Jesus é: paz seja com vocês, como ele havia feito lá no começo do nosso texto lido, de versículo 19. Paz seja com vocês. Aqui não se tratava apenas de um cumprimento religioso, como a gente fala, ou um cumprimento comum, sei lá, shalom, um shalom comum. Aliás, o texto está em grego, eurene e umim. Paz seja com vocês. Não é salah em francês, não é bom dia, não é shalom ou salam em árabe. Não, é diferente. Quando Jesus falava paz seja com vocês, a impressão que se tem é que o ambiente era tomado pela presença. E esse cumprimento de Jesus é muito emblemático, porque se tem alguma coisa que está acontecendo no coração de Tomé, é falta de paz. Porque o que de fato tem poder para nos demover das nossas piores intenções é a paz de Deus. A paz que sempre juiz. Se faltou paz, dá 2 passos para trás, só até rima. Faltou paz, 2 passos para trás. Faltou paz, 3, 5, 10, 20 passos. Todos nós podemos ser marcados por muitas histórias de descaso, de desmando, de injustiça. Todos nós. De marginalização, de deboche, enfim, de tudo que nos possa ferir o coração. Mas o que Jesus propõe sempre, que vocês vivam em paz. Paulo vai dizer: no que depender de vós, tende paz com todos. Paulo é Jesus. Paulo também, Romanos 12. Romanos 12. A questão é: como é que essa paz me alcança, eu estando nessa condição de Tomé, com o coração trancado? E Paulo vai nos mostrar um caminho quando ele argumenta. Ele nos ensinará muitas coisas importantes naquela carta que eu citei, que é Filipenses,
capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Paulo orientando os irmãos em Filipos. Meus irmãos, o desafio para nós, independentemente das injustiças sofridas, é lembrar que a nossa alegria não está em nada desse mundo, mas está primeiramente em Deus. A alegria não está na promoção, graças a Deus que ela veio, amém, glória. Mas antes, a nossa alegria está no Senhor. Alegre-se no Senhor. E ele repete: novamente vos digo, alegre-se. E ele vai fazer isso justamente porque é muito comum crentes vivendo perseguição, especialmente naquele tempo e depois também. Mas vocês não podem nunca esquecer que a alegria do Senhor, como diz o Velho Testamento, é a força de vocês. Josué. É a alegria do Senhor que vai dar força para vocês permanecerem em pé nessa fé. Por isso ele diz: vivam essa alegria, alegrem-se. Isso é um imperativo, não é, olha, se der, fique feliz. Não, é uma ordem. Alegrem-se. Vocês têm 1000 motivos para se entristecer e 1 bilhão de motivos para se alegrar, porque em Cristo vocês foram feitos novas criaturas. Então vocês são alegres nele, independente da circunstância. Por que Paulo repete isso? Porque nós temos a tendência de nos esquecer dessas coisas. Nós prestamos mais atenção na alegria do mundo do que na alegria proposta pelas Escrituras, muitas vezes. Ai, agora as férias, podia estar lá em Ilhéus, na Bahia, onde minha mãe ia, e eu não podia ir, que eu não era nascido. Mas independente de Ilhéus, independente se você tem dinheiro para viajar ou não, a sua alegria não depende de Ilhéus. E lá seria bom, né? Mas se você não for promovido, se você sofrer perdas, e eu não estou dizendo isso, irmãos, que é fácil. Eu estou dizendo que é uma ordem bíblica. A Bíblia orienta a gente: alegre-se no Senhor, independente das circunstâncias. Por isso é que a gente deve prestar atenção. A nossa tendência é olhar muito para esse mundo, e os nossos referenciais serem desse horizonte aqui. Claro, temos também, nós vivemos aqui nessa existência, nessa dimensão, mas existe algo para além daqui. E é por conta desse algo que a gente vive e morre. É por conta dessa realidade que a gente é o grupo de gente mais feliz da terra, porque nós nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus, e não nas coisas que passam. C.S. Lewis já dizia isso: nada, porque tudo que não é eterno é eternamente inútil. Esse templo aqui, ele vai cair um dia. O que a gente vai construir vai demorar uns 200 anos, mas vai cair também. Enfim, mas tudo que não é eterno é eternamente inútil. A nossa alegria em Deus é para sempre, e é nisso que a gente se firma. E Paulo continua dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Se prestarmos atenção à palavra de Tomé, quando ele encontra com os discípulos, eles falam: vimos o Senhor. O jeito que ele fala é um jeito áspero. Eles chegam, relata que viram o Senhor, ele responde sem nenhuma amabilidade. Ele diz assim: se eu não tocar no corpo dele furado, eu não vou crer. A amabilidade faltou. Quando nos alegramos em Cristo, desenvolvemos um coração amável. Assim como a amargura está presente no coração infeliz, a amabilidade está presente no coração que se alegra em Cristo. Estou dizendo que todo mundo aqui no país da lista das maravilhas, a gente tem dias e dias, a gente fica chateado, a gente come, muitas vezes não gosta da comida, enfim. Mas de modo geral, Cristo sendo a nossa alegria, a gente trata as pessoas com amabilidade.
coração que depende do Senhor é um coração amável. E Paulo encerra dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E esse é o ponto nevrálgico desse texto. A ansiedade, o texto fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade anda perto demais da inveja e da incredulidade. Ansiosos que estamos, começamos a falar: mas nunca dá certo comigo. Aí eu vejo o exemplo do outro que está bem, não sei o que, aí começa a se inferiorizar. E aí, com base nisso, começa a passar, nem crer mais. Não vou orar para quê? Se Deus não vai fazer nada. Então, ansiedade, inveja, incredulidade. Para vencermos essas coisas, nós precisamos, não tem jeito. Vocês vão ouvir essa pregação, daqui a 100 anos vai falar a mesma coisa. Não tem jeito. É necessário orar. É necessário, isso diz, suplicar. E é necessário apresentar esses pedidos a Deus com ações de graça. Senhor, meu coração está assim. Veja como está o meu coração. Olha como eu tenho vivenciado isso. Isso não está bom. Aí você tem me angustiado: Senhor, eu estou numa situação de dificuldade. E essa oração começa a tornar meio uma súplica da alma. E você emenda isso com jejum e vai colocando isso diante de Deus. E o fim disso, o ápice disso é: mas em tudo eu devo dar graças a Ti, porque eu sei que o Senhor tem um projeto, um propósito mais elevado que eu não estou conseguindo entender ainda. Cuida de mim, a minha vida está na Tua mão, eu dependo disso. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, nem luta, nem vitória. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Essas coisas da mente, que a mente que vai criando ambientes de preferência de um em detrimento do outro, de que Deus não ouve mais oração, de que não é tão bom assim ser cristão e etc. Essas coisas que o diabo muitas vezes vai como um passarinho querendo fazer ninho na nossa cabeça. John Wesley falou isso: olha, assim os pássaros podem fazer voos na minha cabeça perto de mim, mas eu não vou deixar eles fazerem ninhos. Ele estava se referindo justamente a essa ideia de que Satanás pode sim tentar colocar pensamentos na nossa cabeça, mas ninhos aqui não, em nome de Jesus. E essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é desenvolvida nesse ambiente. Ela é que vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso não é vou falar de um remédio antigo aqui. Quem tem 20 anos não vai entender o que eu vou falar. Não é um sorrisal que você põe na água. Existe sorrisal, hein? Existe? Achei que só existia sal de fruta. Não é aquele negócio que você põe na água, resolve, você toma, acabou. Não. Isso é uma prática. Isso é o cotidiano do cristão. É um exercício. Não é o que vai acontecer automaticamente. Orei, está bom. Não, a gente vai criando, do mesmo jeito que a gente pode criar um ambiente ruim dentro da nossa cabeça, fazendo conta dos malefícios que nós temos sofrido, etc. A gente pode fazer o contrário. O Senhor tem sido tão bom para nós, como diz o Salmo: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para a minha alma. Deus é tão misericordioso, maravilhoso, extraordinário, falta adjetivo para mostrar quem é Deus para as pessoas. E a gente muitas vezes pega um pelinho no ovo ali e fala: meu Deus, isso não poderia ter acontecido comigo. Para, gente. Oração, súplica, jejum. Deus de paz. Essa paz de Deus vai guardar o nosso coração e nossa mente nele. Se não nos aplicarmos a buscar, o nosso coração será constantemente seduzido a substituir os prazeres de Deus pelos prazeres do mundo, causando em nós
As doenças mais comuns dos homens que vivem sem Deus. Quais as doenças mais comuns dos homens sem Deus? Ansiedade, inveja e incredulidade. Quem dormiu bem essa noite? Em paz me deito e logo pego no sono. É o sono do justo. Mas você acha que todos os grandes empresários dormiram bem essa noite? Camarada com 2, 3 amantes, camarada fazendo falcatrua, o camarada com uma firma toda complicada, rico, milionário, com isso, com aquilo, mas cadê a paz desse homem? Cadê a beleza e o prazer de estar em família, sem pensar na outra, ou nos outros, uma, terceira, quarta família, sem pensar nas dívidas e etc. A pessoa não tem paz, ela vive de ansiedade. Os Césares eram assim. Imagina, quando você subia no trono, você não podia comer nada. Será que ele está envenenado? Alguém que era do seu lado ali, um soldado, será que ele é meu amigo mesmo? Será que ele não vai me matar? O Nero matou a mãe, depois de ter feito relações sexuais com ela. Veja que insanidade. Era um mundo esquisitíssimo. As pessoas viviam de ansiedade. Hoje, claro, nós temos leis que regem, etc, temos Constituição Nacional, etc. Então, mas em alguma medida nós vivenciamos as mesmas coisas. Os homens vivem ansiosos, os homens vivem com inveja. Ele tem $1 milhão, ele quer ter 5, porque o amigo do lado tem 3. Ele é insaciável. Ansiedade, inveja, incredulidade. Que Deus sou eu, vamos fazer por homem. Meus irmãos, esses elementos deixam os nossos corações vulneráveis, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz que você tem, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar a paz de Deus de nós. Sabe, a compra da casa pode não ter dado certo, o filho pode não ter entrado na melhor universidade possível, sabe, a pessoa recebeu uma promoção que era sua, não deu certo o namoro. Às vezes tem que dar graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. É a paz de Deus que guarda os nossos corações. Não gosto muito de contar a minha experiência, não vou contar uma experiência não. Tito 215, talvez ano 95, não lembro, de um projeto de um disco, e uma das composições do disco era minha, mas aí em uma reunião ou duas resolveram que eu não podia cantar, e aquilo me chateou profundamente. Eu era um jovem de 25, 26 anos talvez, e eu saí daqui, eu falei, tudo bem, saí daqui chateado, fui para casa, eu morava ali na Água Fria, entrei em casa, e as mães que fazem aquelas leituras, aqueles olhares 43, percebeu de cara que eu não estava bem, me respeitou, pôs a janta, eu jantei, aí eu falei alguma coisa, estou muito chateado, mas não falei o que se tratava. Sabiamente ela disse, Deus sabe de tudo, né? E ela nem era batizada ainda. Falei, é verdade. Bom, aquela noite eu orei, chorei, clamei. Aí eu disse para Deus o seguinte, a minha vida inteira está nas tuas mãos, eu não vou ficar alimentando rancor no meu coração, não vou sair da igreja, não vou romper relação, nem amizade com ninguém, enfim, seja o que o Senhor quiser, amém, fiquei em paz. E continuei a minha vida de ministro de louvor, etc. Sabe o que mais? Demorou um ano, parte dessa liderança foi embora da igreja, porque o tempo deles tinha acabado, e muita coisa era feita, não assim, uma direção de Deus, mas assim, vamos fazer. Enfim, só para dar um exemplo de que a paz de Deus, ela guarda o nosso coração, e as respostas vêm, não porque a gente fala, olha, está vendo, olha lá, não,
Porque eu fiquei irado, fiquei com inveja, quis matar todo mundo, pelo menos. Ah, miserável! Ninguém sabe que foi testemunho disso agora. Mas, assim como eu, você pode ter passado situações. Se a gente não colocar isso na mão de Deus, isso pode ser uma corrente que você vai arrastar para o resto da sua história. Livre-se disso em nome de Jesus, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus sempre que a gente se dispor a fazer isso. Mas eu percebo, estou acabando, se Deus quiser, dois elementos fundamentais para a cura. Dois elementos fundamentais para a cura aqui. Às vezes o propósito de Deus é maturar o nosso coração. Eu era muito jovem, muito arredio e etc. Eu percebo justamente isso, que naquele processo todo eu cresci em Cristo. O coração foi tratado ali. Deus quer maturar o nosso coração. E Ele vai usar provas, dificuldades, adversidades e etc. para fazer isso. Depois desse choque, desse contato com Jesus, a reação de Tomé mostra uma real mudança de atitude de mente. Atitude e de mente. Dois elementos presentes aqui, fundamentais para essa cura. Primeiro, o tempo. Ele tem uma experiência num domingo, vimos o Senhor, ele disse: se eu não tocar as suas feridas, não crerei de jeito nenhum. E no outro domingo, 7 dias depois, o Senhor aparece para ele e fala: toca aqui, e ele diz: meu Senhor e meu Deus. O tempo. No primeiro momento, a reação de Tomé foi de resistência, uma possível inveja, credulidade. Mas o que aconteceu no segundo dia no coração dele? O que aconteceu no terceiro dia? Lá pela quinta-feira, como é que ele estava pensando aqui? Meus irmãos, como diria minha avó e minha mãe, Deus não dá ponto sem nó. Quando ele pontou, o negócio prende, né? Se não der o nozinho na ponta, a linha vai embora. O tempo vai trazendo uma autocrítica do nosso coração. Quantas vezes eu não saí daqui e falei: pisei na bola, não podia ter falado o que eu falei, não podia ter feito isso, não podia ter feito isso, não podia ter conversado dessa maneira. Não, o tempo mesmo. Essa semana da vida de Tomé foi uma semana importante para ele pensar o que aconteceu naquele momento. Se a pessoa é crente, falando para crente, quem é crente diz amém. Vai que não tem um crente aqui, mas se ele for crente, de repente Deus te trouxe aqui para você experimentar as coisas. E ele está aqui e pode fazer isso. Se a pessoa é crente, Deus já vai tratando no coração dela algumas coisas, um dia depois do outro. E aí de repente você encontra com alguém e esse alguém fala: rapaz, quanto tempo eu não te vejo? E nesse quanto tempo eu não te vejo, ele vai conversando alguma coisa, e uma frase solta, Deus fala com você: vai se retratar com a pessoa. O camarada nem sabe o que ele está falando, mas você sabe que Deus está falando com a vida dele. Já teve essa experiência? É horrível, mas é o caminho da cura. O tempo. Um outro elemento importante é o ambiente. É muito importante não se deixar sucumbir e desistir de congregar, como muita gente faz. Tomé, embora a experiência de não ver Jesus com os demais, ele não se afastou da comunidade dos discípulos. Naquele ambiente, Jesus tratou com ele na presença dos demais. O ambiente, o lugar mais propício para que aconteça uma restauração é entre os irmãos. Estou dizendo que Deus pode usar, obviamente pode, mas eu estou pegando o exemplo do Tomé. Entre aqueles que comungam da mesma fé. O texto não diz, mas pelo fato de ser o primeiro dia da semana, não era muito difícil
que eles estivessem justamente celebrando a ceia, como eu citei aqui. E quando Jesus aparece e adverte a Tomé, a atitude não é arredia. Agora o senhor veio, chegou, atrasado uma semana, né? Porque foi a semana passada. E eu esperava que na segunda-feira você já falou, Tomé, desculpa, você não estava lá. A atitude do Tomé não é arredia nem de resistência, porque ele já estava no processo de quebrantamento. E quando ele vê o Senhor e Jesus fala, olha aqui, sou eu. E ele percebe o reconhecimento do seu erro e a sua dependência de Deus, e ele é um dos textos, esse texto mostra para nós claramente a divindade de Cristo, que ele, o texto não diz, mas eu imagino que ele tenha se prostrado e tenha dito, Senhor meu e Deus meu. Senhor, relação senhor e escravo, senhor e servo, ou seja, a minha vida está nas tuas mãos para sempre. Jesus é o nosso Senhor, a gente não tem direito de escolher onde vamos morrer, por exemplo. A gente sabe o dia e o lugar que a gente nasceu de novo, mas onde você vai morrer? Todos nós somos potenciais missionários durante a nossa existência. Talvez você nem saiba, mas vai ainda para um lugar que Deus vai te mandar, que você não tem noção. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Ele vai dirigir a minha vida para sempre, e Deus, meu único digno de adoração. Estou encerrando, queria lembrar que o Tomé, ele foi um missionário em variadas localidades do mundo. As regiões mais resistentes contra o Evangelho tiveram a presença desse galileu. Ele foi missionário na Babilônia, ele foi missionário na Média, região da Arábia, ele foi missionário na Pérsia, ele foi missionário na Etiópia, ele foi missionário na China, e ele morreu depois de pregar, e alguns reis, 2 deles pelo menos, se converterem na Índia. Ele morreu assassinado pelos brahmanes, que são sacerdotes hindus. Depois daquela experiência, Tomé nunca mais teve um surto de inveja, possivelmente, porque ele sabia que a vida dele estava na mão do Senhor. Meus irmãos, nós não sabemos onde vamos morrer, nós sabemos que estamos vivendo aqui nesse tempo agora, não sabemos onde nascemos de novo, mas onde a gente vai morrer não temos ideia. Tomé não tinha noção que estava esperando por ele. Você também não tem nem eu. Não, vou morrer aqui em Pirituba. Tomara. Se enterrar, você não quer estar lá. Tomara. Se esse é o seu plano. A gente não sabe. Porque a nossa vida está na mão do nosso Senhor. E a esse Deus aqui nós adoramos. Por fim, a gente se restaura de corações ansiosos, invejosos e ressentidos. Quando nós colocamos isso diante de Deus, irmãos, com oração, súplicas e ações de graças. É assim que essa paz de Deus, que excede o entendimento, e essa paz é que vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Vamos reconhecer como nosso Senhor, irá dirigir nossa vida para sempre, e como nosso Deus, único digno da nossa oração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.